1 Pedro 1, 22 a 25 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento de Pedro. Me lembro do pastor Hélio contar sobre um garotinho chamado Timóteo, que tinha por volta de 9 anos, em um acampamento da UCP, das crianças, que eles estavam andando numa canoa, num lago, e essa canoa virou e as crianças caíram ali então na água, e começou aquele socorro ali para acudir aquelas crianças. Os adultos que pulavam estavam tentando tirar as crianças ali de dentro, e sobrou um adulto para salvar 2 crianças. Uma delas era esse Timóteo. E quando ele foi em direção a Timóteo, Timóteo disse para ele, ainda conseguindo ficar sobre a água: não, eu não, salva ele, porque ele não conhece Jesus. E apontou para uma outra criança. E aquele rapaz então foi lá, pegou aquela criança, o tirou, e quando ele voltou para salvar Timóteo, Timóteo já tinha submergido. E ele então deu a sua vida por causa de uma outra criança que ele sabia que não conhecia a Cristo. Esse é um sinal de amor. É um amor pelo próximo, um amor não egoísta. Quando Pedro fala sobre isso aqui, sobre amor, ele está querendo mostrar para nós exatamente esse tipo de amor. Quando ele escreve essa carta, ele escreve primeiro para encorajar os cristãos perseguidos e exortá-los a resistirem firmes na fé. Então, aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 12, a primeira coisa que Pedro faz é encorajá-los a enfrentar as provações, exultando na salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, uma salvação que é garantida. Por isso ele diz: olha, embora no presente vocês possam passar por breve tempo por provações, lembrem-se, exultem na salvação que está garantida para vós outros. A partir do versículo 13 até o versículo 21, ele começa então a exortar esses cristãos: uma vez que vocês são salvos verdadeiramente, e isso está garantido, agora santifique a vida de vocês. Em meio às dificuldades, sede santos, porque eu sou santo. E aqui no versículo 22 a 25, a exortação então é: amai-vos uns aos outros verdadeiramente. A questão é que nós estamos em dias que muito se fala de amor, amor ao próximo. A nossa sociedade vive falando disso. Mas que tipo de amor é esse que nós temos ouvido falar? Ao próximo ou a si mesmo? Que busca a felicidade do outro ou a sua própria felicidade? Um amor que é tão forte ao ponto de dar a sua vida pelo outro, ou aquele tipo de amor que é capaz de exercer, mas até quando a outra pessoa não te ofende, porque se ela te ofender, aí foi embora todo o amor. Que tipo de amor que é esse? Ora, o amor que Pedro está falando aqui não é nenhum tipo desse amor. Quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que o amor que a Escritura nos ensina é o amor independente de quem seja a outra pessoa. É assim que Deus demonstra o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido numa cruz por nós, sendo ainda nós pecadores. Esse é o exemplo de amor. Romanos 5:8. É um amor que sabe perdoar, que o próprio Pedro diz aqui, nessa primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor é aquele que perdoa, que sabe perdoar. O amor verdadeiro é aquele amor pelos seus opositores, que você faz o bem para ele, ao invés de falar mal. Conforme Mateus 5,44, Jesus nos diz: orai por aqueles que vos perseguem, e amai até os nossos inimigos. O amor que é aquele amor que agrada o próximo e busca a edificação dele, não a si mesmo, conforme Romanos capítulo 15, versículo 2. Amar é dar a vida pelo outro, é socorrer o necessitado,
como esse garotinho Timóteo fez naquele dia. E o amor dos nossos dias não tem muita coisa a ver com isso. Nós precisamos entender que o amor para o cristão, ele é oposto de gostar. E vai na contramão do que o mundo ensina. O mundo diz mais ou menos assim: olha, eu posso até gostar de fulano, mas amar é outra coisa, é diferente. Mas Jesus não manda a gente gostar, Ele manda a gente amar, é o oposto. Gostar tem a ver com afinidade. Às vezes tem pessoas chatas que você não bate muito bem com elas, você não gosta muito de estar próximo delas. E afinidades nós adquirimos uns com os outros, mas amor nós devemos a todos. Você pode até preferir andar com um ao invés de outro, mas amar você tem que fazer com todos. Se ele necessitar de você, você tem que estender a mão. Se ele necessita do seu perdão, você tem que perdoá-lo. Se for necessário caminhar 1, 2, 3 milhas com ele. Se for necessário dar a própria vida por ele. Pode pensar naquela pessoa mais chata. Agora, você tem que dar a vida por ele. É isso que a Escritura nos ensina. E isso não é algo fácil de se fazer. Agora, Pedro também coloca aqui umas palavras que são importantes para definir esse amor, que ele diz: amar uns aos outros, um amor não fingido, amar de coração, e ardentemente. Essas palavras são importantes para definir esse amor, porque uma vez que amar é uma ação, não é um sentimento simplesmente, mas é ter uma ação para com a pessoa, é possível nós termos atitudes que expressam amor, mas ainda assim não ser amor. Por exemplo, nós aprendemos na Escritura que quem ama, obedece. Uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus é obedecendo os seus mandamentos. Uma forma de você, adolescente, você jovem, amar o seu pai, a sua mãe, é obedecendo a ele. Mas você pode obedecer não por causa do amor, mas você pode pensar: poxa, eu vou obedecer, porque se eu obedecer, eu vou ganhar aquelas férias que eu tanto quero, mas se eu desobedecer, então meu pai não vai me dar. E você tem atitudes de amor, porque você obedece, mas na verdade não parte de um coração. É uma atitude que demonstra amor, mas é um amor fingido, não é um amor que vem do coração, não é ardentemente. Você também pode ajudar os necessitados, mas não porque você os ama como Jesus nos ensina, mas porque você gosta de ser reconhecido pelos outros. Olha aquela pessoa, quanto que ela é piedosa, quanto que ela é mão aberta e ela ajuda os outros. Portanto, nós temos que tomar cuidado até mesmo com as nossas intenções, como que nós vamos amar. O fato, meus irmãos, é que não é fácil exercermos o amor que está na Escritura, e que Pedro diz aqui: amai-vos uns aos outros. É extremamente difícil, mas por que Pedro então nos ordena, nos dá esse mandamento, nos dá esse imperativo que nós devemos amar uns aos outros? Ora, a exortação de Pedro para os seus leitores amarem verdadeiramente, meus irmãos, ela está fundamentada em 2 verdades essenciais. Por causa dessas 2 verdades é que nós somos capazes de amar o amor verdadeiro que está nas Escrituras. E a primeira delas está aí no versículo 22. Eu posso amar verdadeiramente o meu irmão porque eu sou santificado pela palavra de Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra. Pedro parte do pressuposto de que os seus leitores estavam santificados, eles haviam mudado o jeito de viver deles e não estavam vivendo como o mundo mais, eles já haviam purificado. E essa purificação não tem a ver com uma purificação cerimonial, mas sim moral. É uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. Pedro está falando da conduta cristã, como ela deve ser. Olha só o que ele diz, por exemplo, no versículo 14, do capítulo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antes na vossa ignorância. Depois de falar de santificação, Pedro fala sobre o amor, a possibilidade de amar, e depois no primeiro versículo do capítulo 2, ele torna a voltar sobre essa questão de santificação, quando ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda maldade, e de toda maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ou seja, quando Pedro fala de amor, ele está falando dentro de um contexto de santificação.
Por isso, para nós sermos capazes de amar verdadeiramente, nós precisamos nos despir dos padrões do mundo, abandonar as paixões da nossa velha natureza, a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a minha vontade acima de tudo, o egoísmo. O problema é que o pensamento do mundo está constantemente na nossa cabeça. Vira e mexe, ao aconselhar alguns casais jovens que pretendem se casar ou começam um namoro, eu pergunto para eles: Você acha que você ama a sua namorada? Eu falo: sim, pastor, eu amo. Por que você ama a sua namorada? Ah, pastor, eu não consigo viver sem ela. Está errado, isso não é amor, isso é idolatria. Porque você não pode viver sem Deus, sem ela você tem que viver. Mas esse é um conceito mundano que está na nossa mente. Outra hora eu pergunto: você tem certeza que essa moça é que você precisa casar? Ela é que você deve casar? Sim, pastor, eu tenho certeza, sim. E por que você acha que ela é a pessoa certa? Porque ela me faz feliz. Outra coisa que está totalmente errado, porque eu devo casar, não é para ser feliz. A felicidade no casamento é uma consequência, mas não pode ser o propósito. O propósito é a santificação. O que Paulo nos diz? Que quando duas pessoas casadas, um se converte e o outro não, Paulo diz: olha, se o cônjuge que não se converteu quer casar com você, continue casado, porque assim você santifica o seu lar. A mesma coisa Paulo diz para os homens, que devem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para o quê? A santificar. Mas o que nós temos na cabeça é que eu caso para ser feliz. Então vai tudo por água abaixo. Perceba que esses padrões do mundo estão em nós e nós precisamos nos desvencilhar deles. Esses casais não sabem o que é amor verdadeiro porque não purificaram as suas almas do pensamento do mundo. Agora, como é que nós vamos purificar a nossa alma então de todas essas coisas? Pedro diz aqui que o meio pelo qual isso acontece é pela obediência à palavra de Deus. O que nos liberta dia após dia do pecado é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Jesus disse isso aos judeus que haviam crido nele, em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo, não é o fim, é o início de uma nova vida. E a Bíblia é o que vai nos mostrar como que nós devemos fazer, como que nós devemos proceder. Se você quer aprender a amar verdadeiramente o seu filho, amar verdadeiramente a sua esposa, amar verdadeiramente os seus irmãos, é aqui que você precisa aprender isso. É lendo a palavra de Deus, ouvindo vendo o que ela fala a respeito do amor, para que então nós possamos moldar a nossa vida. O interessante é que tem gente que acha que tempo de igreja é sinônimo de espiritualidade. Ele nem lê muito a Bíblia, mas ele tem 40 anos de igreja, então ele acha que ele é espiritual. Já me deparei com situações de ter que confrontar alguém com a palavra de Deus aberta e a pessoa falar: pastor, o senhor é muito jovem, eu tenho 40 anos de crente, não é assim não. Eu falei: como não? Se a Bíblia que está dizendo, não sou eu posso ser jovem, você pode ser jovem o tanto que for. Até, meus queridos irmãos, vocês adolescentes e jovens, ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te padrão na palavra, porque se você fizer isso, você pode exortar os outros. Tempo de igreja não é sinônimo de espiritualidade. Pessoas acham também que dons é sinônimo de espiritualidade. A igreja de Corinto pensava assim. Deus tinha dado vários dons para eles. E em meio a tantos dons, havia gente que ficava bêbado na ceia, entrava no juizado comum com outro irmão, mas não resolvia ali. Tinha afilhado dormindo com a madrasta. E assim por diante. Então, gente, não é tempo de igreja, não é dom espiritual que nos mostra como nós devemos agir, mas é o conhecimento da palavra, é a leitura da Bíblia, e nós devemos fazer isso o tempo inteiro. Portanto, você quer aprender a amar, como Pedro nos orienta aqui, verdadeiramente, ardentemente, um amor não fingido, leia a palavra. Busque na Bíblia como fazer. Assim você vai saber como agir. E o interessante é que pela obediência à verdade, não é simplesmente saber, porque tem muita gente também que sabe o que fazer, mas não obedece.
E Tiago nos ensina exatamente a fazer o contrário. Ele diz que nós devemos nos tornar ouvintes, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós precisamos obedecer. Quem ouve a palavra e não obedece, a si mesmo se engana. Portanto, meu irmão, não se engane. Leia a Bíblia, aprenda o que ela nos ensina sobre o amor. Como que você deve proceder para com aqueles que te ofendem? Como que você deve proceder, você marido, para com a sua esposa? Você esposa para com o seu marido? Vocês irmãos uns para com os outros? Aprendam isso e apliquem isso na vida de vocês. O resultado disso é o amor fraternal. É o que Pedro coloca aí, tendo em vista o amor fraternal. A expressão no grego, ela pode ser traduzida tanto como um propósito quanto por um resultado. E o tradutor aqui optou por mostrar a nós esse aspecto de um propósito, né? Então, tendo em vista o amor fraternal. Mas nós sabemos que o propósito maior é sermos formados à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito pelo qual nós devemos nos santificar, para dia após dia sermos formados à imagem e semelhança de Cristo. E como resultado disso, nós conseguimos amar com o amor que Cristo nos amou. E por isso esse trecho poderia ser traduzido dessa maneira, né? Não somente tendo em vista o amor fraternal, mas também resultando em amor fraternal. Enfim, o que Pedro está dizendo é: se vocês santificarem a vida de vocês pela obediência à verdade de Deus, o resultado disso vai ser que vocês serão capazes de amar verdadeiramente. Isso é o que ele nos ensina. Mas em segundo lugar, outra base que Pedro usa aqui para mostrar que nós somos capazes de amar é que eu posso amar verdadeiramente o meu irmão porque eu nasci de novo. Observe o versículo 23, quando ele diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível. A palavra traduzida por regenerados, ela significa fazer nascer de novo. Uma outra tradução seria: pois fostes feitos nascidos de novo. Alguém nos fez nascer de novo. Alguém nos deu uma nova vida. E esse alguém é o nosso Deus. E esse novo nascimento que Ele nos deu, que Ele nos fez nascer de novo, ele vem de uma origem incorruptível. É uma semente que não se corrompe, como ele coloca aí, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Esse novo nascimento é a partir do Espírito Santo. A semente pela qual eu fui gerado, ela é incorruptível. Então, a vida que se desenvolve a partir dela tem as suas propriedades. E é por isso que quem nasce dessa semente pode aprender e desenvolver o amor verdadeiro. Esse é o novo nascimento proveniente do Espírito Santo. Lembra do que Jesus disse a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 6. Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, meus irmãos, aquele que vos fez nascer de novo, esse mesmo colocou em vocês o amor dele. Ele ensina vocês a amarem. Sabe aqueles momentos em que nós achamos que não vamos conseguir fazer alguma coisa, mas de repente vem alguém e mostra para nós, clarifica para nós, né? Traz luz a uma saída bem próxima de nós. Isso é o que Deus vem fazer conosco, mostrando para nós que aquilo que foi gerado em nós, a nossa nova vida não nasceu de algo que é corruptível, mas é incorruptível. Então você é capaz de amar. Deus, Ele não só nos dá um mandamento, mas Ele nos dá também a condição de obedecê-lo. O Espírito Santo de Deus, pelo qual nós nascemos novamente, é quem está em nós, quem habita em nós e quem nos capacita a dizer, como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é por mim, não é por você, mas é pelo Espírito que está em nós. Nós nascemos dele, ele nos capacita para isso. Então a vida desenvolvida a partir da semente corruptível, ela murchará, ao passo que essa nova vida, nascida de uma semente incorruptível, ela florescerá. Ou seja, o nosso velho homem, ele vai murchando, e o nosso novo homem, ele vai florescendo, ele vai crescendo.
E quando é por causa disso que nós podemos ler a Bíblia e santificar a nossa vida pela obediência à palavra de Deus. Amar se aprende. Não é algo que está simplesmente em nós e nós não precisamos crescer em amor. Nós precisamos aprender dia após dia a amar. E o meio pelo qual Deus faz isso em nós, Ele diz aqui, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus. Uma vez que essa semente é implantada em nós, a vida que nasce a partir dela, nasce mediante a palavra de Deus. Mais uma vez, Pedro chama a atenção para a importância daquilo que Deus diz a nós, daquilo que é pregado a nós, daquilo que vem de encontro aos nossos ouvidos e penetra a nossa vida, chegando ao nosso coração, ao mais íntimo do nosso ser, mudando a nossa vontade, o nosso sentimento, as nossas atitudes. É pela palavra que o Espírito nos convence do pecado. É pela palavra que o Espírito nos leva a crer em Cristo. É pela palavra que o Espírito nos santifica. A palavra é o meio pelo qual o Espírito Santo usa para mudar a nossa vida. Calvino dizia que a palavra é a escola do Espírito por meio da qual ele nos ensina. Esse é o modo ordeiro do Espírito agir através da palavra de Deus. Lembro-me de Isaías, capítulo 55, quando Jesus usa a metáfora da chuva que cai, rega a terra, e ela não faz isso, ela não volta para lá antes que ela regue toda a terra. E então ele diz no versículo 11 de Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa palavra de Deus é a palavra que foi evangelizada a nós, que é pregada a nós, que é ensinada a nós, que você tem condições de ler. É essa palavra que muda a nossa vida e que transforma a nossa vida. Ela fará o que apraz. Nós podemos fazer uma análise de nós mesmos e percebermos que não temos exercido o amor verdadeiro. Isso é possível. Se nós fizermos uma análise da nossa vida, nós veremos onde nós temos errado em muitos aspectos. Mas nós podemos também ter certeza que a partir de agora, esse amor pode começar a ser desenvolvido. Porque nós fomos nascidos de novo mediante a palavra de Deus, que é viva para frutificar, onde ela é pregada, ouvida e crida. Da mesma forma, nós podemos encontrar situações tão difíceis que achamos que não vamos conseguir permanecer exercendo o amor verdadeiro. Mas lembre-se do efeito que essa palavra tem em nós. Quando Pedro termina o versículo 23 dizendo, a qual vive e é permanente. É viva e permanente. O que ela produz em nós permanece, meus irmãos. O amor que é produzido pela palavra de Deus, ele fica. Não se deteriora com o tempo, não se corrompe com as dificuldades. O amor que é proveniente de Deus supera qualquer dificuldade, ele permanece. Se o amor que você tem contigo tiver nascido de palavras e pensamentos humanos, com certeza ele vai sucumbir diante das dificuldades. Você vai exercer esse amor para com o seu próximo até que ele te contrarie. Porque se ele pisar no seu calo, se ele falar coisas contra você, você vai deixar de exercer esse amor se ele estiver vindo de Deus. Quando a contrariedade vier, você vai deixar de amá-lo. Por quê? É o que Pedro diz aí, no versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Queridos, há muitas pessoas ensinando como exercer o amor. Mas se esses ensinamentos não vierem da palavra de Deus, eles vão murchar, eles vão cair. Quando eles se depararem com as dificuldades, eles vão secar. Porque assim é toda carne, assim é toda erva. Mas aquilo que provém da palavra de Deus, isso permanece. É isso que ele diz, a palavra do Senhor, porém, permanece até o fim. Se você é nascido pela palavra de Deus, vai permanecer até o fim.
Meus irmãos, nós somos colocados à prova o tempo inteiro. Eu sei que no seu casamento você pode, às vezes, pensar, eu não suporto mais. O amor que eu tinha anteriormente pela minha esposa, ou você, esposa, pelo seu marido, ele já foi colocado à prova durante 15, 20 anos. Eu não suporto mais. Mas eu quero dizer para você, que se você é nascido de novo, o amor que Deus coloca dentro de você, ele permanece acima de qualquer dificuldade. Eu não sei o que você passa com a sua esposa, não sei se ela é incompreensiva, se é insubmissa ou outra coisa ruim, mas eu sei que você é capaz de amá-la porque você é nascido de novo. Você é capaz de amá-la porque a Bíblia te ensina, e se você aprender isso da Escritura, você vai amá-la como Cristo amou a igreja. Eu não sei também você, esposo, o que você passa com seu marido. Se ele é incompreensivo, se ele não te ajuda, não sei. Mas a mesma coisa eu digo para você, você é capaz de amá-lo. Porque a Bíblia te dá condição para isso. E o que foi gerado em você, a semente pela qual você nasceu de novo, ela é incorruptível. Deus é capaz de nos ensinar e de fazer-nos amar, até mesmo os nossos inimigos. Se Ele não fosse capaz de fazer isso conosco, Ele não teria dito para nós amarmos os nossos inimigos. Portanto, comece a orar por eles. Você, adolescente, ao invés de ficar grilado com o seu pai, que muitas vezes não te entende, ore por ele. Ore para Deus mudar a sua vida, para Deus clarificar na sua mente como que você deve proceder. Peça a Deus para dar compreensão para o seu pai. Peça a Ele para ajudar o relacionamento de vocês. Vocês, pais, que muitas vezes não têm condições de amar os filhos de vocês corretamente, porque muitas vezes nós achamos que é simplesmente o sentimento que é amor, e não é, são atitudes. Muitos pais têm atitudes incorretas para com seus filhos, não corrigem na hora certa, só corrigem na hora errada, ou muitos nem sequer corrigem, gostaria que o filho fosse um santo. Peça para Deus te ajudar a ensinar o que é o verdadeiro amor, para que você possa exercer com Ele. Pense naqueles irmãos que te contrariam, aqueles irmãos que até falam mal de você, e você os detesta por isso. Lembre-se, o que Deus nos diz é que nós não podemos falar mal. Se você tem alguma coisa com ele, vai lá e acerte com ele. Lembre o que a Bíblia fala a respeito do amor. O amor perdoa, e eu não posso perdoar se eu não for atrás, buscar reparação, até que meu irmão se arrependa daquilo que ele fez comigo. Então, ao invés de contar para os outros e contar para todo mundo, vai lá e converse com ele, conte para Deus, peça ao Senhor para te abençoar, para te ajudar. Pedro está dizendo para nós, ame uns aos outros verdadeiramente, de maneira forte, um amor que vem do coração. E você é capaz de fazer isso. Você pode fazer. Uma criança de 9 anos nos ensina isso, como Timóteo, que eu disse no início. Ao olhar para aquela outra criança, um amiguinho dele, que não conhecia a Cristo, que poderia morrer sem conhecer a Jesus, ele disse, salva ele. Eu não. Eu conheço a Cristo, mas ele não conhece. Será que nós somos capazes de amar assim? É esse amor que Jesus nos ensina. Marido, dê a vida pela sua esposa. Esposa, dê a vida pelo seu marido. Filhos, viva para honrar os seus pais. Pais, exerçam o amor verdadeiro para com seus filhos. Irmãos, amemos uns aos outros, como Cristo nos ensina a amar. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina como nós devemos amar verdadeiramente. Nós passamos por situações em que o amor que o Senhor nos ensina é colocado em prova. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos dê forças, nos capacite, que o Espírito Santo possa sempre nos fazer lembrar do que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos exercer esse amor.
Ajuda-nos, ó Pai, a praticá-lo, mesmo quando as situações são adversas, mesmo quando nós vamos sofrer o dano, mesmo quando a morte está à porta, mesmo quando nós vamos ser injustiçados, que ainda assim nós possamos saber amar como Cristo amou. Mesmo diante da injustiça, dizer como Cristo: Pai, perdoa-lhes. Mas que não possa ser um amor ensinado pelo mundo, possa ser o amor verdadeiro que vem de Ti. Restaura os lares, os relacionamentos entre irmãos, entre as famílias, entre pais e filhos, marido e mulher, para que assim, ó Deus, o Teu povo seja edificado e cresça, Pai, cresça em graça, em misericórdia, em conhecimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.